Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai no vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Celebramos hoje a terça-feira da quarta semana da Quaresma. Já estamos nos aproximando da Santa Páscoa, da Semana Santa, da Semana Maior para nós cristãos. E então a liturgia quer nos preparar para bem vivenciarmos este momento. Já no domingo, nós celebrávamos o domingo da alegria para nos lembrar que a Páscoa está chegando, que a grande opressão, que o grande opróbrio que nos afligia, a grande humilhação que estava sobre o povo, ela nos foi tirada, nos foi arrancada em Cristo Jesus. E na primeira leitura nós ouvimos falar sobre o templo e a água que saía deste templo. Este templo, nosso Senhor nos diz no Evangelho segundo João, este templo é Ele mesmo. Destruireis esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E esta água que sai deste templo, Ele nos diz, é o Espírito Santo. É Ele quem sai do templo para vir ao nosso encontro. Portanto, o Senhor, através da sua obra de redenção, Ele nos deixou tudo aquilo que era necessário. Ele pagou a nossa dívida com o Pai, morreu por nós numa cruz. Como nós ouvimos na parábola do filho pródigo, Ele preparou um banquete, a Eucaristia, da qual nós vamos comungar daqui a pouco. Mas cada vez que estamos aqui, estamos neste banquete que nos foi preparado pelo Senhor, que Ele quis que nós participássemos deste banquete. E além disso, Ele também, através do sacerdote, nos deixou o sacramento da reconciliação, da penitência, para que nós sempre possamos nos arrepender de nossos pecados e assim buscar o perdão de Deus no sacramento da penitência. E mais uma vez faço-me recordar, se você é daqueles católicos com mentalidade protestante, eu posso me confessar direto para Deus, isso é protestantismo, não é catolicismo, tá? Quando alguém disser para você, não, eu me confesso direto com Deus, você fala, amigo, vem cá, você é protestante, tá bom? Você não é católico. Católico vai e se confessa com o padre. Protestante que acredita que vai ser perdoado, falando, confessando-se direto com Deus. Nós sabemos que a certeza do perdão de Deus está no sacramento da penitência, da reconciliação, e por isso que buscamos este sacramento, de modo particular, agora no tempo da Quaresma, é um tempo propício para se buscar o sacramento da penitência, se ainda não buscou. Mas, por que digo tudo isso? Nosso Senhor, Ele deixou todos os meios à nossa disposição. Ele que é o próprio templo, a água viva que é o Espírito Santo, e que nós recebemos tudo isso quando participamos dos sacramentos. A cada missa que nós participamos e comungamos do corpo e sangue de Cristo, nós estamos recebendo o Espírito Santo naquela hóstia consagrada. A cada vez que nós vamos até um sacerdote e nos confessamos, nós estamos recebendo os méritos de Cristo, aqueles méritos que Ele conquistou para nós na sua cruz com a sua morte redentora.
Portanto, aquilo que era necessário para que nós fôssemos salvos, Ele já realizou em nosso favor. E Ele nos deixou ricamente os méritos da sua paixão em cada um dos 7 sacramentos. Porém, nós também precisamos fazer a nossa parte. Quando Jesus perguntou àquele paralítico, Jesus viu um homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, há 38 anos, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. A pergunta de Jesus foi bem objetiva. Queres ficar curado? Era só ele responder sim ou não. Essa seria a resposta objetiva para uma pergunta objetiva. No entanto, ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Ele muda o foco da pergunta. Ao invés de dizer ao Senhor, sim, eu quero ficar curado, ele responde: não, eu não tenho ninguém que me leve lá. Como nós costumamos dizer, às vezes nós ficamos arrumando bengalas, ficamos arrumando desculpas, motivos para ficar adiando, para ficar enrolando. Vocês podem observar, as pessoas que trabalham, elas vão acordar cedo e vão passar o dia inteiro trabalhando, fazendo coisas. Quem não trabalha vai acordar tarde e vai ficar um dia inteiro enrolando, e à noite vai se perguntar por que não fez nada. Porque passou o dia inteiro a arrumar desculpas. Passou o dia inteiro a enrolar. E chegou à noite e não fez nada. Nosso Senhor muitas vezes nos pergunta aquilo que Ele quer e aquilo que Ele espera de nós. Eu quero fazer de você um santo, uma santa. Mas nós ficamos arrumando desculpas. É como se Jesus perguntasse: você quer ir para o céu? Aí você responde: sim, mas daqui a 30 anos. Agora não. Depois. Você quer ser santo? Sim, eu quero. Mas não agora. Deixa para mais tarde. Nós vamos enrolando Jesus. Lembra, há 2 domingos, no terceiro domingo da quaresma, o Senhor nos contava uma parábola. Chegou o dono da vinha e falou: vamos cortar essa figueira, porque já vem muito tempo que eu venho procurando figos aqui e nada encontro. Mas então veio o vinhateiro e disse: não, deixa ela mais um ano. Eu vou adubar, vou regar e quem sabe ela dê frutos. O motivo de nosso Senhor nos deixar viver é para que possamos dar frutos, para que possamos ser pessoas melhores a cada dia. E melhor a cada dia é uma pessoa que ama mais, uma pessoa generosa, uma pessoa que aprendeu a perdoar, uma pessoa que não se deixa ofender por qualquer coisa. Isso significa dar frutos de conversão. Aquela pessoa que, se você passa por ela e não dá um bom dia, ela já chia, ela não se converteu ainda. Porque ela precisa de amadurecimento espiritual ainda. Aquela pessoa que alguém gritou com ela, ela já, ai meu Deus, não, precisa amadurecer na fé. Não está dando frutos. Mas a mesma coisa serve para amar.
Nós não podemos estar aqui na igreja e somos os primeiros a julgar os outros. Somos os primeiros a perseguir. São Paulo nos disse também há alguns domingos atrás, se não me falha a memória, no terceiro domingo também: aquele que julga estar de pé, cuidado para não cair. Portanto, nós não podemos nos colocar como pessoas melhores que os outros. Todos nós que estamos aqui somos servos de Cristo e nada mais. Ninguém aqui é mais do que um servo de Cristo. Portanto, eu não sou melhor que o outro e nem pior que o outro. Estamos todos no mesmo barco. E é isso que nosso Senhor espera de cada um de nós nessa quaresma. Precisamos mudar de vida. Precisamos parar de reclamar. Não tem aquela pessoa que às vezes só reclama que nada funciona, que nada dá certo. Então, talvez se você parar de reclamar e começar a trabalhar, as coisas caminhem para frente. Muitas vezes o padre tenta fazer alguma coisa na igreja, fazer alguma mudança. Mas aí vem o dono da igreja, a dona da igreja, que começa a espalhar para todo mundo que isso não vai funcionar antes mesmo de fazer. Para não funcionar, para não dar certo, e ela poder dizer: viu, eu falei que não ia dar certo. Não funcionou por conta da sua língua. E pode ter certeza, quando você morrer no seu juízo, Deus vai te cobrar dessa língua maldita que você tem. Deus irá cobrar. Porque Ele espera de nós frutos de conversão. E se nós não damos estes frutos de conversão, chegará um momento em que nós seremos cobrados disso. Porque todos nós aqui vamos morrer. Ninguém aqui é eterno. Sua vida vai acabar a qualquer momento. Independente se você é jovem, independente se você é adulto ou já idoso. Deus não escolhe idade. Qualquer um aqui pode morrer a qualquer momento. De modo que o que o Senhor espera de nós é a conversão, é a mudança de vida. É que paremos de ficar arrumando desculpas. Somos igual aquele paralítico. O Senhor perguntou: quer ficar curado? Ah, não, é que não tem ninguém que me leva até a piscina. Não foi isso. Jesus poderia ter dito: não, mas não foi isso que eu te perguntei. Quando nós ficamos inventando desculpas, nós perdemos o essencial. Aquele homem estava diante de alguém que não precisa levá-lo até a piscina para curá-lo, porque ele é o médico dos médicos. Ele estava diante daquele que tem poder de tudo e que controla tudo. Mas diante dele, ele era como cego. Não conseguia enxergar, não conseguia perceber que estava diante do Rei dos Reis. Não conseguia enxergar essa verdade. Não conseguia compreender que aquele que estava diante dele tinha poder de curá-lo. Como outros no Evangelho reconheceram. O centurião, quando chega para Jesus, ele diz: eu sei que tem poder de salvar, eu sei que tem poder de curar, e nem sequer sou digno de que entreis em minha morada. Quando temos fé, nós conseguimos enxergar a presença de Deus. A presença dele no sacerdote, a presença dele na confissão, a presença dele na Eucaristia. Nós conseguimos enxergar. E é isso que ele quer e espera de cada um de nós. Que possamos nos converter de verdade. E então, esta paralisia que este homem sofria, nós precisamos nos recordar. Aquele homem, quando o Senhor ofereceu a cura, ele meio que quis enrolar, porque para ele já era cômodo. Estou aqui paralisado,
recebo esmolas, fico aqui, todo mundo tem dó, tem pena de mim, e eu não preciso sair daqui. Agora, se Ele me cura, aí eu não tenho mais desculpa para ficar aqui, tenho que ir trabalhar, tenho que buscar outra forma de sobreviver, e aí complica para mim. Muitas vezes nós somos assim com Deus. Deus quer nos dar todos os meios, mas está tão cômodo aqui no meu pecado, está tão bom aqui na minha zona de conforto, por que eu vou querer sair daqui? E então, nós somos convidados, ou nós deixamos Deus nos tirar da nossa paralisia, ou nós vamos morrer dentro dela, vamos morrer com ela. Hoje é o último dia dessa novena, e o Evangelho justamente nos proporciona falar sobre o pecado. Chegou a hora de largarmos os nossos pecados, chegou a hora de largarmos os nossos vícios, de sairmos dessa zona de conforto, porque talvez muitos de nós aqui, toda vez que vai diante de um sacerdote, é para confessar sempre os mesmos pecados, os mesmos erros, não muda de vida. Está na hora de fazer igual aquele paralítico, ele ficou 38 anos no mesmo erro, até que Jesus chegou e falou: não, hoje você vai sair daí, a partir de hoje você não vai mais ficar pegando esmola, tu vai arregaçar as mangas. Nosso Senhor também quer que nós saiamos desta zona de conforto, deste pecado em que nós nos enfiamos, em que nós nos colocamos, para que nós busquemos a graça dele. E então, Padre Hélio havia pedido, falarmos sobre essa distinção entre pecado mortal e venial. Para nós cristãos católicos, o pecado que deve ser confessado no sacramento da penitência, no sacramento da confissão, é tudo aquilo que nós chamamos de pecado mortal, que por conta de sua matéria, ele fere diretamente algum dos 10 mandamentos. Mas é bom nós fazermos uma revisão aqui, porque quando se vai falar, por exemplo, do não amar a Deus sobre todas as coisas, se você foi em alguma outra religião, em algum outro culto, se você foi ler cartomante, horóscopo, se você foi em alguma sessão espírita, tudo isso é deixar de amar a Deus sobre todas as coisas, Se você deixou de ler a palavra de Deus, se você deixou de rezar, você deixou de amar a Deus sobre todas as coisas. Se você usou o nome de Deus numa mentira, você pecou contra o 2º mandamento. Se faltou a uma missa dominical ou uma missa de preceito, pecou contra o 3º mandamento. Honrar pai e mãe, às vezes nós limitamos, Nós queremos considerar este mandamento simplesmente como, literalmente é o pai e a mãe. Mas não é isso que Deus entende. Se você desrespeitou, desobedeceu o seu pároco, você pecou contra o 4º mandamento. Se você desobedeceu ou falou mal do papa ou do bispo, você pecou contra este mandamento. Porque ele não inclui apenas os pais no sentido biológico, mas inclui aquelas pessoas que têm autoridade sobre você.
Seu pároco é seu diretor espiritual. O bispo é o seu pastor. O papa é o pastor universal da igreja. Se eu me coloco contra essas pessoas, eu também estou pecando contra o quarto mandamento. E o quinto mandamento é o mais engraçado. Digo engraçado porque muitas pessoas dizem que nunca mataram. Mas nosso Senhor diz no Evangelho de Mateus: se você se encolerizou contra alguém, se você teve ódio de alguém, se você falou mal de alguém, você o matou no seu coração, portanto pecou mortalmente. E a pessoa diz que nunca matou. Nunca matou com arma de fogo, especifique para o padre. Com arma de fogo nunca matei, padre, mas com a língua, opa, a igreja inteira morreu. Todos esses são pecados mortais que nós precisamos confessar ao sacerdote. Precisamos chegar lá e confessar, dizer: eu pequei, eu fiz isso. O pecado venial, ele não é grave pela matéria. Por exemplo, quando você disse alguma omissão que não prejudicou ninguém. Eu omiti alguma informação, mas foi por um bem maior. É uma omissão que não prejudicou ninguém. Ninguém saiu prejudicado ali. Porque se eu contei alguma mentira ou me omiti de contar uma verdade e alguém saiu prejudicado por conta daquilo, aí é um pecado grave. O pecado venial e o mortal, eles vão se alterar de acordo com a gravidade. Uma coisa é alguém que roubou um pão na padaria porque estava morrendo de fome. Outra coisa é alguém que roubou 2 milhões de reais. Está clara a distinção entre a matéria. Estava com fome. Isso não justifica, não estou dizendo que está errado. Mas a proporção, ela vai se alterando. E isso vai diferenciar um pecado mortal de um venial. Eu posso confessar um pecado venial ao padre? Posso. Mas a matéria principal da confissão são os pecados mortais. Porque o pecado mortal, ele rompe a minha comunhão com Deus. O venial não. No venial eu permaneço em comunhão com Deus. No mortal eu perco. Mas, apenas para encerrar, não façam nunca uma confissão farisaica. Há uns sábados atrás, no Evangelho, o Senhor contava uma parábola. Tinha um fariseu aqui na frente que estava se vangloriando, porque ele obedecia às leis, obedecia os mandamentos, pagava o seu dízimo, fazia tudo bonitinho como manda a Escritura. E ele até apontava para o fundo e dizia: não sou como aquele cobrador de impostos, que é pecador. Já o cobrador de impostos dizia: não, eu sou pecador. Reconhecia o seu pecado. O que é uma confissão farisaica? É você chegar para o padre e falar: padre, ó, eu vou à missa todos os dias, eu rezo o terço com o Frei Gilson, eu faço caridade, eu faço isso, eu pago meu dízimo. É a confissão do fariseu. Tá? Quando a pessoa chega para o padre já dizendo isso: eu rezo, eu ajudo, eu faço isso, é confissão farisaica. Nós precisamos ser como o cobrador de impostos: padre, perdoe-me, eu pequei, eu errei. Esta é a confissão verdadeira, porque diz no final da parábola: aquele fariseu voltou para casa não justificado, mas o cobrador de impostos, que reconheceu seus pecados, voltou para casa justificado. Não caiamos nessa armadilha de Satanás, porque a maior soberba de um ser humano é no tribunal da confissão,
que é o único tribunal onde você vai para ser acusado e você sai de lá absolvido, é soberba demais você chegar nesse tribunal onde você deveria se acusar para falar as suas qualidades. Não faça mais uma confissão farisaica. Tenha coragem de chegar no padre e dizer: Padre, perdoe-me porque eu pequei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Sempre seja louvado.